Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um episódio do NetBiz Talk. Hoje, muito feliz, hoje a mesa está cheia. Nós estamos em quatro CEOs. Acho que o papo vai ser bastante dinâmico, muita discussão, conteúdo relevante para todo mundo. A gente vai falar sobre inovações no turismo. Um tema quente, um tema muito procurado hoje, até pós-pandemia, né? Com as voltas das viagens, das intenções. Trago para a mesa com muita honra, trago o Daniel, ele é da Turbox, vai nos prestigiar com sua grande capacidade de conteúdo, com seu grande conhecimento. Trago mais uma vez a Alexa, né? A Alexa é a CEO de uma startup da NetBiz que a gente incubou, que é uma solução para perfil dinâmicos relacionados ao cliente de turismo para agências e para agentes. E trago o Fernando Zoma, que é o CEO da NetBiz. Prazer. Né? Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela presença de todos. Valeu. Fernando, Daniel, quer se apresentar? Quer falar um pouquinho sobre a Turbox? Sim, a Turbox. Tá bom, primeiro, obrigado pelo convite. Muito bom. A gente estava falando aqui em off que eu gravo podcasts há um tempo já, mas é o primeiro podcast que eu gravo pessoalmente, né? É bem diferente essa dinâmica. Eu estou muito feliz pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos. Muito legal, muito legal. Bom, a Turbox ela surgiu depois de 16 anos que eu estava no mercado do turismo, né? Passei por companhia aérea, operadora, agência de viagem de varejo, luxo. E eu senti uma necessidade de trazer a tecnologia. Na verdade, eu já trazia a tecnologia nessas empresas onde eu trabalhei, eu já trazia a tecnologia de certa forma, né? Tinha as minhas limitações, as limitações da própria empresa, né? Para a implementação, mas eu tentava trazer a inovação, a tecnologia para essas empresas. E eu pensei, por que não expandir isso e que isso seja acessível a qualquer tamanho de empresa? Tanto as pequenas agências, as médias, as grandes, operadoras. Hoje eu presto serviço para empresas de todos os portes. E aí, há 4 anos atrás, mais ou menos 4 anos e meio atrás, eu fundei a Turbox, trazendo algumas soluções. Uma delas é um aplicativo para agente de viagem, que é o App Meu Agente. A gente faz aplicações sob medida também. E também consultoria, trabalho de consultoria e mentoria. Então, que legal. Bem completa o portfólio ali. Quanto tempo você trabalha com turismo? Total, 20 anos. Puxa vida, que bagagem. Eu comecei, eu tinha 4, mentira. Eu tinha 17. E você, Ali, me fala um pouco do Moksha. Moksha nasceu como uma ferramenta de perfil dinâmico para o agente de viagem criado do seu cliente. Depois de muito tempo que eu passei no turismo, do lado de operadora, entendendo que faltava essa parte de inovação para o agente. Então, a parte das OTAs, das operadoras, elas sempre tinham acesso a um pouco mais de tecnologia do que os agentes, propriamente dito. E quando veio essa enxurrada de tecnologia, vamos dizer, dessas grandes operadoras, invadiram um espaço onde os agentes se sentiram muito intimidados, eu falei, por que não democratizar essa tecnologia e dar ao agente o poder que essas grandes empresas têm, para que ele possa ter essa mesma informação na mão dele de uma forma acessível. E aí falou assim, vamos trazer, então, trazer o Moksha, trazer para a mão do agente para que ele possa ter esse mesmo nível de informação. Muito legal. E você, Zoma, me fala um pouco sobre a NetBiz. Eu sou suspeito a falar, porque eu trabalho lá, mas... Não, na verdade, eu acho que esse tema casa muito bem, né, essa oportunidade. A gente já falou algumas vezes da NetBiz aqui, algumas coisas que a NetBiz faz, essa especialização no uso, na coleta, no tratamento dos dados, né, de uma maneira útil para as empresas e, em última instância, para os clientes. E aí, a Alexa trouxe esse projeto, né, que a gente já ficou encantado na primeira vista e encampamos e apoiamos com todas as forças. E junta com a história do Daniel, que é uma pessoa focada em inovação para esse mercado. Acho que ele usou uma palavra... Os dois usaram uma palavra da mesma forma, que é democratizar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, que a gente gosta muito lá na NetBiz, em uma série de ações, mas hoje a tecnologia permite você, de fato, democratizar uma solução, um conceito, uma inovação, como a Alexa, né, tem essa visão de inovar para um mercado inteiro, né, que é uma visão que eu acho que compartilha com a do Daniel.
Então juntou isso, então eu estou muito feliz aqui Muito de poder legal. estar aqui falar Eu acho disso. que o papo vai ser uma Eu delícia. acho que vai ser um papo bem gostoso. Então, já colocando um papo na mesa aqui, para a gente começar uma discussão calorosa. Sim. Tá bom, Zoma, Daniel e Alex? Me diga uma coisa, as pessoas hoje são digitais, né? Todo mundo hoje, de uma forma, querendo ou não, virou digital, né? Todo mundo tem a sua app, seu smartphone, diversas telas, não são todos, mas a maioria tem. E se relaciona com empresas de diversos segmentos, desde pedido de comida, entrega, delivery, compra, serviço, tudo é digital. Do lado então, o cliente hoje, ou o consumidor, ou a pessoa, ou o usuário, eu entendo da melhor forma, ele sempre espera que a empresa com quem ele está se relacionando seja digital também, né? Tem atendimento 24 horas por 7 dias, tenha todo um entendimento de todas as minhas necessidades. O viajante talvez mais ainda, né? O viajante... Antes, durante e depois. Que é um dominózinho, né? Até falei para ela, se quebrar... Fuso horário, uma né? viagem Tudo. é um sonho, né? Então é um monte de dominó. Se cair puta, dali para frente cai tudo. Enfim, do ponto de vista empresarial, eu vejo que existe um desafio grande também para as empresas virarem digitais, né? Essa transformação digital que tanto se fala em todos os segmentos. Primeira coisa, né? Acho que eu vou fazer uma pergunta para você, Daniel. Na verdade, eu vou pôr na mesa, mas vamos lá. Muitas das empresas, eu acho que no seu segmento, como em outros, né? Construíram impérios de uma forma linear, com uma forma passada, né? Então, vinha construindo, teve um passado e conseguiu ser grande nessa área. E hoje o mundo é mais exponencial, né? O mundo é mais doido, né? O mundo não é mais daquele jeitinho de tijolinho. Hoje é um tijolinho e o negócio dispara. Como é que você vê essa parte aí? Essa exponencialidade do mundo versus o mundo antigo, né? O mundo linear e assim por diante. As empresas, na verdade, falando um pouquinho de empresa, antes até de entrar na questão do exponencial. Sim. Né? Da exponencialidade do mundo hoje. Mas as empresas, principalmente a gente falar de turismo, mas vamos falar de empresas de forma geral, elas foram, grande maioria, concebidas na era analógica. Uhum. E elas são heranças dessa era analógica com empresários, CEOs, presidentes, fundadores analógicos. Então, a transformação digital é uma coisa que... a primeira coisa, na verdade, que eu falo nas consultorias, nas empresas, quando é para transformação digital, é justamente isso. É a gente pegar a mentalidade analógica e transformar para a mentalidade nativa digital. Porque existe essa resistência essa troca natural, de mindset. Eu consegui tudo isso, por que eu tenho que mudar, né? Exatamente. Então, a grande dificuldade é você pegar uma mentalidade analógica e transformar ela para o digital. E assim, tem até pessoas que falam, mas a minha empresa é nova, então ela já nasceu digital. Não necessariamente, porque depende muito da mentalidade que você carrega, né, profissionalmente ou pessoalmente, a sua mentalidade que você carrega para dentro da sua empresa. Então não é a data de fundação da sua empresa que determina se ela é digital ou não é digital. Com certeza não. É porque ela já nasce com Instagram e com site que ela nasceu digital. Uhum. Né? Muita gente coloca, mas a minha empresa, né, como eu vou falar bastante do turismo, porque eu estou muito claro. inserido. E você encontra esse desafio, dessa migração, vamos dizer assim, de mentalidade. Exato, e os argumentos que eu ouço, né, das agências são esse daí, mas eu sou uma agência digital. Mais ou menos, só porque você não tem endereço físico não quer dizer que você é digital. Ser digital é tudo o que você comentou, né? É você estar presente onde o cliente está, ser omnichannel, você usar ferramentas e processos, principalmente, que todo mundo quando fala de digital pensa só na ferramenta, pensa só no aplicativo, no site, não pensa no processo. Quais são os processos internos, inclusive, que você tem na sua empresa, que são processos atuais. Né? Então, ele gere a empresa dele, ele gere o negócio dele como os avós dele faziam há 70 anos. Uhum. E né? tem um Instagram e um WhatsApp e se diz digital. Se diz digital. Coloca, tá tudo na nuvem, sou digital e assim por diante. Exatamente. Então, não existe, na verdade, um certificado de empresa digital, né? Alguém carimba lá, empresa digital. Eu sou uma empresa digital. Quem, na verdade, entende isso como uma empresa digital é o cliente. O cliente ele percebe se é realmente uma empresa digital no consumo dele, na hora do consumo. Eu consigo acessar, eu consigo
encontrar, eu consigo consumir o serviço ou o produto dessa empresa de maneira na digital. experiência que Na ele tem experiência que em ele cada ponto de contato com você, né? Exatamente. Mesmo que seja uma experiência analógica, você, por exemplo, ir Claro, até a loja, é. ele pode ter uma experiência de uma empresa digital, mas uma experiência física. Né? Não necessariamente Sem precisa dúvida. ser na internet. Como é que você vê essa parte de exponencialidade? O Airbnb é um caso desse, né? Que é uma empresa que nasceu, essa talvez com o selo digital que você falou. Como é que você vê esse mercado? O pessoal caminha para isso ou ainda está imaturo? Todo esse resumo desse mindset. Tem gente querendo fazer isso ou tem gente que ainda continua seguindo por uma coisa mais antiga? Vou chamar antiga, mais tradicional, obrigado. Mais tradicional, essa é a palavra. Bom, eu vejo que, na verdade, o Airbnb ela não é uma empresa de turismo, né? Ela é uma empresa de tecnologia que vende Muito serviços turísticos. Muito então, bem. por isso que a mentalidade dele já traz no DNA o digital. Né? Airbnb, Urbi, Decolar, né? Despegar, são empresas nativas digitais do mercado de e-commerce. Né? E eles vendem segmento viagens. Né? Então, são empresas com mentalidades diferentes. É por isso que, quando as OTAs surgiram, a minha briga nas comunidades, nos grupos de WhatsApp e tal, era não dá para você querer competir com eles, a não ser que você queira ser uma OTA. Pense igual a eles. Não, e você tem que Posso fazer uma estruturar. provocação para pegar esse gancho? Por favor, eu tenho várias também aqui. Então, nesse sentido, quer dizer, a maioria, em termos de números absolutos, a maioria não é nativa digital, como você colocou. Não é. Certo? Eu posso concluir também que não. E Das aí, agências, não. ou Isso. agentes, Ou agências, os operadoras, players, sim, exato, players operadoras. do mercado. Mas sim. aí elas podem olhar, tipo, então não tenho saída ou existe sim, né, uma referência que possa ajudá-los a se transformar quando querem digitalmente e continuar players de relevância nos mercados eu acho deles. também que eles entenderem que você ser digital não significa você também não ter um contato analógico também com o cliente. Claro. Eu acho que também existe a resistência. Assim, vou ser digital significa que então meu cliente só vai conversar com um robô. Claro que não. Eu me considero extremamente digital e eu gosto de conversar com gente. Eu fico nervosa se você me colocar só para falar com um robô. Então, eu acho que também existe essa confusão na mentalidade deles também. Empresas nativas digitais, elas se preocupam com a experiência do cliente durante todos os pontos da jornada, né? Como você falou lá no começo, é um monte de dominós, né? Então, se você tira um ali, ele não vai cair o final, né? Ele não vai chegar até o final. Então, E se ele cai, ele estraga todo o final, né? se ele cai antes da hora, ele estraga o final. Ele estraga tudo, né? E se você tira uma peça no meio, ele não tem Ele não continuidade. tem exato. Então, é muito importante a experiência ser vista como um todo. Né? Então, não é só, como a Alexa colocou, não é só o ponto de contato digital. Muitas vezes você precisa, sim, de um ponto mas de nessa contato humano. Eu acho que até no meio de vocês, no meio de turismo, esse fundamental. relacionamento olho no olho, né? Entender o cara é fundamental. Nessa linha, né, do digital, se a gente puder trocar a palavra, talvez, porque o contato humano eu acho que é fantástico e no mundo de turismo talvez seja cada vez mais, mais né? importante. Ou a sensação de que eu estou falando com alguém que realmente Exato, me entende. né? Acho que aí é o ponto. Aí é o ponto. Se confia em você, né? Puxa, Alguém que me entende. Será que eu poderia trocar como interpretação, exercício aqui, brincadeira, a palavra digital nesse caso, a expectativa, do ponto de vista da expectativa desse cliente, desse passageiro, né, desse viajante, ele espera uma experiência mais inteligente? Sim. Seria isso? Sem dúvida. Aí o digital que ele está esperando, todo mundo coloca o nome digital, mas na verdade o que ele quer é você tem uma proficiência a usar, manipular e controlar os dados sobre mim para me entregar uma experiência mais inteligente? Poderia ser isso? É inteligente, que às vezes é mais objetiva, tem a hora certa, tem a forma correta, tem o momento, tudo tem. Tem a entrega. Exatamente. Tem tudo. Não, é bem isso. O utilizar a tecnologia é justamente para saber esse momento, saber o conteúdo, saber o que você vai entregar para o cliente. Então, o que as pessoas esperam. E quando eu falo o cliente, não é uma entidade fictícia. Estou falando eu por exemplo, eu sou cliente. Então, se a gente se coloca no papel do cliente, o que a gente espera?
O que a gente espera de uma empresa? Eu espero que ela me conheça. Me conheça e me respeite. E me respeite. Exato. E saiba do que eu gosto, do que eu não gosto. Então, assim, me ligar 9 horas da noite, eu não gosto, vou ficar pé da vida. Não adianta me ligar 9 horas da noite. Então, sabe que eu tenho uma filha pequena e se me ligar 9 horas da noite, eu não vou atender você e vou ficar nervoso com você, porque provavelmente. Aliás, vale uma dica aqui para as empresas de telefonia celulares. Já vou aproveitar sábado de manhã, domingo à noite, eu em casa, querendo fazer a de plano. Desculpa atrapalhar, valeu. Imagina. Já para tirar um... Vale a dica também para as empresas de entrega agora, que estão fazendo o mesmo problema. Não tem hora para entregar as coisas em casa. Eu te entrego, mas chega meia-noite, 3 horas, domingo. Não é assim também, entrega same-day delivery. Eu não quero qualquer hora, né? Você tem um limite. Me respeite, né? Me conheça e me respeite. Você tem que sair da cama para receber um negócio de vez em quando. Exatamente. Então, e por que a gente, como consumidor, nós como consumidores, estamos acostumados e esperamos isso das empresas? Esperamos, né? Que é uma abertura do nosso papo aqui. Você falou do Airbnb, mas vamos para outro nicho. Amazon. Você entra no Amazon, você faz uma procura, todas as recomendações, elas têm a ver com o seu perfil. Eles não vão te recomendar alguma coisa que não tem a ver com você. Netflix tem agora até a função lá, né, Surpreenda-me, que ele vai escolher alguma coisa para você ver. Então, a gente já está habituado a usar ferramentas no nosso dia a dia que trazem essa facilidade, que trazem esse benefício de, você está consumindo meus dados, então me entrega alguma coisa em troca boa. Eu não quero ver anúncio que não tem a ver comigo. Agora, uma coisa, para fazer o gancho lá com aquela outra pergunta, que você usou exemplos, né? Mal falou de Airbnb, você falou de Amazon, empresas consagradíssimas, Netflix, né? Por aí vai. Então, hoje, a gente voltando naquele gancho, é possível, então, eu sendo uma empresa menor desse mercado, me valer de tecnologias tão poderosas quanto num custo, né, permissível, acessível, para poder entregar isso melhor para o meu cliente. Sim. A tecnologia, ela na verdade, há alguns anos, ela já vem caminhando, né, a baratear. Então tem a lei de Moore que fala, né, que você vai dobrar o processamento mantendo o mesmo preço. Então, o processamento ele vem sendo barateado, o armazenamento de dados está muito mais barato do que anos atrás. Então, todo esse aumento na capacidade tecnológica a um custo menor, ele faz com que as empresas tenham acesso a isso. Que empresa poderia ter um servidor há 10 anos atrás com 1 terabyte de armazenamento? 1 tera. Que hoje a gente tem isso no celular. Entendeu? Então, ninguém... Eu acho que isso tem a ver um pouco com a ideia original que a Alexa trouxe com esse projeto, da história de trazer isso para mais gente, né? Para um mercado inteiro. Hoje a tecnologia e organizar, né? Porque também... Dado demais também, chegou um ponto que todo mundo começa a juntar coisa demais, e aí como é que eu organizo esses dados, né, também? Não, a tecnologia hoje é acessível. É uma coisa que eu até falei hoje numa consultoria que eu estava com um agente de viagem do Rio. A informação, ela está aí, a tecnologia é acessível. Só não tem quem não quer. Né? E as pequenas empresas, elas levam uma vantagem muito grande com relação às grandes, porque a manobra da pequena é muito mais fácil. Isso é ágil, né? Muito mais. Você implementar uma ferramenta, um processo dentro de uma pequena empresa é muito mais rápido. Eu falo que assim, tem uma grande empresa que eu fui fazer, estou em vias de um projeto, só que para fazer a primeira reunião tem um NDA que vai para o jurídico, demora 3 meses, aí agenda a primeira reunião, aí vai para a segunda reunião, tem mais já ficou para trás. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é um projeto de transformação. Olha o timing deles. A pequena agência, assim, quanto custa? Tanto, posso pagar. Implementa amanhã. Oportunidade, então. Oportunidade para elas agirem rápido. Enorme. Esse é o grande trunfo das startups, né? A startup, ela nasceu com esse conceito, né? Sim. Pegar os transatlânticos e serem lanchinhas dos transatlânticos. E quem não é um conserta o rumo transatlântico é a rapidinho. lanchinha. Exato, exatamente. Não deu certo aqui? Vou por aqui. Pivota, né? Vai embora. Era isso que eu ia falar. A startup, o grande trunfo é esse. Você manobra para o outro lado, manobra para cá. Não deu certo? Vamos mudar. Muda. Pivota, vamos fazer outra coisa. Tem que mudar totalmente? Muda totalmente, não tem problema. As grandes não tem. Aí já tem uma estrutura enorme, você já tem um corpo gigante, você não tem como mudar totalmente o rumo e às vezes abandonar o rumo. Né? Então é um trunfo muito grande da pequena. Deixa eu fazer uma síntese dessa primeira parte, eu vou chamar de primeira parte Nós falamos de clientes, né? Falamos
do respeite-me, né? Da vantagem do lado empresarial e do lado do cliente, de me respeitar. Então, talvez eu possa deduzir com muita propriedade aqui que uma empresa que conhece o seu cliente na sua mais alta profundidade, ela tem uma vantagem competitiva. Você não vê assim? Não sei se você vê assim. Com certeza. Eu acho que o mundo digital, pelo menos para esse lado de e-commerce, né? De e-commerce ou de relacionamento ou de serviço, caminha para um entendimento profundo de quem é o meu cliente. Na verdade, essa é a missão básica, né? Eu digo mais, quem está o seu cliente, né? Quem está meu cliente? Não é nem Boa, quem é. Alexa, É muito boa. Porque a Alexa, quando Quem pode ser Alexa quem está... sentada com meus filhos do lado, eu quero ver um conteúdo Claro, muito bom. adequado a eles. Estou com eles, fazendo um programa com eles. Quem está a Alexa à noite assistindo alguma coisa com meu marido é outra. Quem está a Alexa no trabalho é outra. Claro, Então, é quem está a Alexa naquele momento. É a ligação que você recebe também naquele momento, te abordando, a forma de abordagem é completamente diferente. A nossa tolerância é outra, dependendo do momento que você Tenho está. dúvida. Eu gosto muito desse termo, quem está meu cliente. Quem está o seu cliente Porque naquele hoje, momento? e não é só, hoje faz sentido ele consumir, para ele faz sentido consumir comigo, amanhã pode não fazer mais sentido. E eu posso não fazer mais sentido para o negócio dele. Então, quem está meu cliente. E a gente tem que ver também quem pode se tornar o meu cliente. Quer dizer, conquistar, manter e fidelizar, né? E fazer... É interessante, muito legal. Uma pergunta, como é que esse profissional hoje, o agente, ou os agentes, ou a agência, né? Como é que é essa parte de entendimento? O cara tem que saber tudo, ele tem que ser um conhecedor de uma área só, em profundidade. Como é que vocês veem esses caras? Um exemplo, um agente ele tem que ter um conhecimento baixo em diversas áreas, ou seria melhor para ele ter um conhecimento profundo em uma determinada área? Ele pede ajuda? Como é que são esses caras? Bom, na verdade, isso daí não é só para o profissional do turismo. Eu já falo Claro, assim... é para a vida, universal. é todo mundo. Minha filha com 2 anos, eu já falo isso para ela. Fala assim, você tem que aprender. E ela é curiosa. É o T-shaped, né? Como a O gente fala. T-shaped skills, né, que é a habilidade em formato de T. Na verdade, uma pessoa curiosa, ela já tem isso dentro dela. Então, eu sempre desenvolvi isso, sempre fui uma criança muito curiosa. Mas por que disso? Eu queria saber o porquê das coisas. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu ficava indignado quando alguém chegava para me ensinar alguma coisa e falava, você tem que fazer isso. Eu falava, mas por quê? Porque é assim. Eu não fazia. Já era um motivo para eu não fazer, porque eu queria que a pessoa chegasse de novo para mim e falasse assim, mas você não está fazendo. Não estou fazendo porque eu não entendi. Por que eu tenho que fazer assim? Aí a pessoa tem que me explicar e aí eu acabava fazendo. Mas o ser curioso, ele já é o primeiro passo de um indivíduo. E muitas vezes esse primeiro passo ele é bloqueado já em casa, né? Eu cito minha filha aqui porque quando a gente fala, né, de habilidade em T ou de curiosidade, a gente bloqueia já isso às vezes do nosso filho, né? Mas por quê? Aí pergunta de novo, mas por quê? Você fala, deixa de ser curioso, menino. E aí, Porque é assim e pronto. porque é assim porque o papai está falando que é assim. E assim. acabou. Acredite. Só que a gente tem que estimular, ao invés da gente bloquear algumas coisas, né, atitudes de curiosidade ou de criatividade das crianças, a gente tem que estimular. Claro. E quando não pergunta por quê, você quer saber por quê? O papai vai te explicar. E aí explica. Minha esposa fala, mas toda hora você explica. Explico, porque Aliás, tem que explicar as Tem uma coisas. passagem muito interessante que aconteceu com a minha filha. Minha filha olhava, pai, o que é esses 2 buraquinhos na parede? Era a tomada. Você fala, não põe a mão. Bruna, não põe a mão. Pai, Bruna, não põe a mão. E ficou, ela vinha assim e eu segurava. Experiência. Bruna, põe a mão. Aprendeu, né? Aprendeu. É a vontade, né? Não é o pai que... Mas é a curiosidade. Nossa, ficou muito bom meu microfone agora, hein? Que a nossa mesa de produção, alguma mudança? Não. Muito bem. Foi o posicionamento. Acho que sim. Desculpa. Então, para as crianças, na verdade, a nossa curiosidade começa dali. Né? Então, às vezes a gente tem esse bloqueio. E o profissional, quando ele chega no mercado, mesmo que ele tenha tido esse tipo de bloqueio durante a infância, tal, quando ele se torna profissional, ele tem que buscar o conhecimento generalista.
Claro. Né? Querer saber o que o próximo faz também, não só ser um tirador de pedido, né? Entender o porquê, né? Por que isso chega em mim desse jeito, né? Por quê? Porque passou por um outro processo, passou da mão da outra pessoa dessa forma, entrou dessa maneira. Mas também é um Saber desafio, fazer, né, Alexa? Esse habilidade em formato de T tem outros tipos de formatos de habilidades, né? Tem formato de N ou Pi, que de são X que também, são né? Que são de líderes, não sei o que. Tem vários tipos, mas acho que hoje o profissional mais valorizado é em formato de T. Mas é um desafio também para os profissionais que entram no mercado ou que são de gerações anteriores buscarem essa formação mais generalista, porque as faculdades, a sociedade de forma geral, ela educou as pessoas a terem uma especialidade só. Né? Então você tem que ser muito bom em alguma coisa, e ponto final. E você não pode conhecer outras coisas porque isso não vai servir para você de nada, não vai ter valia na sua vida. Então, eu fiz curso de pilotagem de drone. Tá, mas o que isso vale na sua vida? Eu não sei, mas um dia eu posso usar isso Hoje aqui vale alguma bastante, coisa. inclusive. Hoje vale bastante. Hoje é um diferencial. Mas isso daí pode valer, profissionalmente eu posso falar, bom, eu vou fazer agora um vídeo de apresentação institucional da Toolbox. Eu posso eu mesmo fazer. Claro. Então, é para você saber fazer tudo? Não, eu posso dirigir alguém também fazendo isso. Claro. Então, se eu contratar algum profissional para prestar um serviço para mim, por exemplo, de filmagem aérea, eu vou ficar do lado dele ali e falar, mas por que você não faz o take a favor da luz e não contra a luz? Não vai ficar melhor e tal? Mas você já está somando 2 pontos de vista ali que vai sair melhor lógico. do que se fosse sozinho de um lado ou do outro. Exatamente. Eu acho, 2 cabeças pensam melhor do que Pensam uma. melhor né? que uma. Eu acho que você tá né, materializando aqui uma coisa mais filosófica e tal, né? Revolução Industrial versus Era da Informação. Exatamente. Né? É linha de produção, revolução industrial, cada um faz uma coisa Exatamente. e agora não. Agora não. Agora essa soma que a gente está fazendo aqui é uma riqueza muito grande que um indivíduo só não conseguiria. Né? Não. Exatamente. Por mais profundo que é o conhecimento seja, dele em algum sentido, em algum tema. Né? Você não consegue nem... E isso é uma coisa que eu sentia falta, né? Eu sinto falta ainda desses tipos de conversa, porque é a pluralidade dos conhecimentos. Né? O conhecimento generalista, a gente aqui pode ter a mesma formação específica. Vamos dizer, somos todos médicos. Mas o meu conhecimento generalista, ele que vai me fazer diferente do outro profissional. E ele que nessa hora do debate, na hora de troca de informações, que você tem a criatividade. A criação só é fruto da diversidade de ideias. Exato. Perfeito. E de conhecimentos, né? Aliás, isso acho que é uma coisa mais de brasileiro do que de americano, não? Sem dúvida. Naturalmente, sim. Naturalmente, né? O brasileiro ele é mais generalista, né? Ele tenta... O americano acho que é mais no T, mas ele desce muito. A gente está vivendo... Não é no comentário. Só. Não, mas eu acho que faz sentido o comentário no seguinte, na questão que assim, a gente falou um pouco aqui da realidade do turismo, né? 2 especialistas aqui na mesa, enfim, mas que é um mercado que o que é hoje, literalmente, pode, muitas grandes chances, não ser amanhã. Né? Essa transformação, essa mudança constante está muito forte, principalmente no turismo. E eu acho que essa flexibilidade, talvez é a palavra, né? Que Adaptação, essa adaptabilidade, sabe? Essa de poder ser criativo e somar 2 ideias e, traga uma ideia, então, ele tem que saber tudo? Não, mas ele tem que ter uma formação mais ampla, ou seja, está aberto a também escutar outros horizontes, como a Alex também colocou. Deixa eu entender um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e somar, trocar com outros parceiros, né, escolher bem esses parceiros, para que, assim, soma a tecnologia com o conhecimento, com as trocas corretas, você vai chegar a uma solução melhor do que... agradar o cliente. Exatamente, Inovação, ela não existe sem esse conhecimento amplo, né? Porque grande parte das coisas, se não quase tudo hoje, vamos dizer, quase tudo que a gente tem hoje, fala, nossa, ele tem uma grande ideia, uma grande sacada, uma inovação. Na verdade, ele ou adaptou alguma coisa, ou ele copiou alguma coisa de outra forma. Então, melhorou, né? Melhorou. O próprio telefone, né? O smartphone. Ele é a junção de telefone com câmera fotográfica, com tocador de MP3. E aí os aplicativos que vão expandindo a capacidade de um smartphone. Então, é uma baita inovação? Sim, é uma baita inovação. Mas criou do zero? Não foi criado do zero. É um modelo de uso diferente. É um modelo de uso diferente. Então, ele falou, e se o meu telefone celular também fosse XYZ? E foi aí que nasceu o smartphone. Então,
Mas como que cria isso? Você tem que ter esse conhecimento generalista, senão você vai ficar, pô, eu quero melhorar o telefone, quero melhorar o Bitolado telefone. não Não vai vai chegar. No turismo, em qualquer área, é a mesma coisa. No turismo, a gente só, como é que a minha agência, como é que a minha operadora vai ser diferente no mercado? Só bitolando. A primeira coisa que eu falo, se você vai frequentar os mesmos eventos que todo mundo, começa daí. Porque a sua cabeça, o seu background, as ideias que você vai ter vai ser igual de todo mundo no mercado. Se você ler o mesmo livro que todo mundo, vai ser a mesma coisa. Você vai ser mais um. Mais um. E vai ser todo mundo a mesma coisa. Aquele negócio do conhecimento especialista é o que acaba acontecendo se você só frequenta os mesmos ambientes, conversa com as mesmas pessoas. Então, no fundo... Não há inovação. Não há inovação. Então, dentro do turismo, eu falo, mas como é que a gente pode fazer isso daí para... Começa a sair do turismo. Vai numa startup, vai numa incubadora, passa 2 dias numa incubadora, olhando como as empresas... Respira aquele ar diferente. Mal gosta desse ambiente. Adoro isso. Mas e não é diferente. Você já participou de alguma startup, assim, Startup Weekend? De eventos? Sim. Eu tive a oportunidade de ser mentor da Google em uma startup. Alexa, você imagina, isso começou numa sexta-noite e terminou no domingo às 18 horas. Ininterrupto, sem parar. Dia e noite, né? Era madrugada. Então, como foi feito o negócio, né? Eu era um mentor, eu não fui eu que organizei. Mas eram muitas pessoas de diversas ideias, né? E aí nós chamamos quem tinha ideia, essas ideias foram colocadas num papel. Então tinha, sei lá, 80 ideias. E aí os grupos que estavam olhando adotavam, eu quero aquela ideia, e foram formando os grupos que não se conheciam. Das 80 viraram 20, com grupos de 5 pessoas, cada uma virou uma empresa. E aí tiveram que fazer o projeto até fazer o pitch final no domingo. Então, vocês imaginam a loucura que é. Imagina a loucura. E a galera da Google, né? Vamos lá. Era muito legal. E dessas startups, 3 foram incubadas com capital, com estabelecimento, e hoje estão andando muito forte. Mas é o ecossistema. É um ecossistema. É um ecossistema. Ele tem vida própria, esse ecossistema. Ele favorece essa troca, esse florescimento de uma nova... Não, e está aberto ao outro falar, né? Eu não concordo com você, porque são pessoas que você nem conhece, né? Estão no mesmo time ali. Então, mas por isso que é rico, por isso que você tem inovação. Rico, exato. E uma coisa que eu vejo muito nesses ambientes, né, inovadores é a colaboração. Exato. Né? Não tem aquele negócio de, você vai roubar minha ideia. Não. A gente soma para multiplicar. Você sabe que isso é uma característica muito de brasileiro. A ideia é só minha, vai ficar só comigo. Aí você morre com ela, né? Morre com ela. A gente teve a oportunidade de participar. O americano põe na mesa. Exatamente. Nesses processos, né, em outros lugares, outros mercados. Estados Unidos é isso, a primeira coisa você conta a ideia. Eu prefiro ser dono de um pouco do que tudo dono de nada. Exatamente. Então é muito. E é engraçado que a gente, né, num curso importante lá fora, ele falou assim, o brasileiro é assim e o russo também é. Pô, não precisamos ser assim, mas não, vamos fazer diferente. Mas é isso, é uma característica... ele guarda? O russo também guarda? Os dois povos que lá naquela universidade falavam que era mais assim, mas que é o contrário do que você tem que começar trocando a ideia, pondo na mesa e testando mesmo, porque para uma ideia virar alguma ação, virar alguma coisa... Tem muito trabalho. E falar, e trocar uma coisa. Pôr a mão na massa e fazer, e conseguir fazer, executar, são outros 500. Então vai lá, vou fazer igual. Copia. Senta e faz. Mas você percebe que as grandes inovações, ou as mais recentes talvez, elas favorecem essa questão que a gente falou da criatividade e da flexibilidade e do novo uso, né? Que achei legal isso aí que você colocou também. Instagram, por exemplo, começou de um jeito, inclusive um brasileiro participou do projeto e tal, e o público foi achando novos usos daquela mesma plataforma. Um usou para pôr foto da família, outro usou para do cachorro, outro usou para vender produto, outro não sei o quê, e virou no que virou. Quer dizer, os usos foram incentivados ali. Claro. Eu acho que plataformas como essa, né, e tem outros exemplos, o Moksha não é diferente, porque ele organiza os dados, como a Alexa colocou aqui, mas você dá o uso, ou seja, como você vai usar aquilo para tratar melhor o teu cliente, para fazer essa reação em cadeia positiva, é uma coisa sua.
mas você tem uma ferramenta que te ajuda a fazer isso. E outras tantas, né? Acho que a gente andou trocando umas ideias aí que nós queremos trazer novidades aí para jogar a provocação. Por favor, eu não participei. Não, usar ferramentas, né? É o que você falou, o Instagram é uma ferramenta. A forma, o uso que você vai dar dela... É a sua criatividade. É a sua criatividade, o resultado que você vai ter é justamente do uso que você vai dar dela. É assim, tem um martelo para colocar um parafuso. Não vai dar certo. Você precisa de uma chave de fenda. Porque você contou dessa questão que você trata muito bem quando você chega e vê a mentalidade, né? Uhum. E eu acho que essa mentalidade mais... Posso estar enganado, mas mais acomodada no sentido de que já é assim, já faço assim, ou... Então eu tenho a expectativa, às vezes, de comprar uma ferramenta assim, tá tudo meio pronto, quero alguma coisa que eu aperto o botão, sai pronto. E que a gente vê menos nas gerações mais novas, tal. É mais eu querer essa criatividade, essa curiosidade, melhor dizendo, de usar aquilo para uma coisa diferente. Tem isso um pouco? Você vê essa... Você vê isso? Você que está no dia a dia ali? Eu vejo que assim, a grande maioria, pelo menos que me procura no aplicativo Meu Agente, por exemplo, eles querem... ou procurava, né? Agora mudou um pouquinho essa mentalidade, porque eu também trabalho com educação, né? Então o meu perfil é um perfil educador e as pessoas agora já não me procuram mais com o mesmo, né, a mesma abordagem de 2 anos atrás. Mas, digamos, há 2 anos atrás, a abordagem era basicamente essa. Eu quero uma ferramenta que vai zerar o meu trabalho. Eu tenho que apertar o botão e ter tudo pronto para o meu cliente. Eu falo, então, seu trabalho morreu. Exatamente. Você acabou de se fazer obsoleto. Você quer que eu faça isso? Eu faço, mas aí eu vou substituir você. E não é essa a ideia. Como é o caso do Moksha, né? Não é a ideia substituir a interação humana. Empoderar. É empoderar. Exatamente. É empoderar. É você trazer informação. No caso do Moksha, eu acho sensacional. Eu vou fazer a propaganda de vocês aqui, mas é porque eu acho sensacional porque é você trazer, primeiro, dados, que é uma coisa que eu falo muito da importância dos dados, principalmente no turismo, mas aquilo que a gente falou de conhecer o cliente, de conhecer a pessoa, o indivíduo realmente, né? Não o cliente. Porque o cliente parece também, meu cliente é assim. Não, o Daniel é assim. Exato. Não é meu cliente, é assim. Não existe essa entidade, meu cliente. Existe o Daniel, o Alex, o Maurício, exatamente. Então, é até uma coisa que eu debato bastante com o pessoal do marketing digital que adora falar de persona. Persona é personagem, eu não vendo para personagem. Eu também não gosto. Eu vendo para o indivíduo. Porque a persona é quem ele quer ser perante a internet ou perante a sociedade. E não é realmente quem ele é no íntimo dele. Eu vendo para o cliente, e o cliente é quem é ele no íntimo. Quais são as necessidades e desejos que ele tem? A persona não tem necessidades e desejos. Pode até ter, mas não são necessariamente as mesmas do indivíduo, né, da pessoa. E tem a questão do momento que a Alexa trouxe, né? Assim, neste momento, essa pessoa, que pode até ser, né, ter características comuns de um grupo, mas está diferente, está com uma outra necessidade. Você tem que atender aquela necessidade. Exatamente. Tem momentos, tem necessidade para cada momento. Né? E o Moksha ele traz essa possibilidade de você usar dados, que hoje é necessário para você gerir qualquer negócio e tomar qualquer decisão, principalmente para atender bem o seu cliente, né, para impressionar o seu cliente, mas traz isso de uma maneira muito fácil, né, muito, vamos dizer, digerida ali. Então, a visualização das informações, da quantidade de dados que você tem ali, num dashboard com meia dúzia de informações ali precisas, que você pode olhar e tirar uma conclusão daquilo. Então, quando eu falo que a tecnologia ela democratiza, né, a democratização, aliás, da tecnologia, ela empodera o agente de viagem ou o profissional de forma geral. Claro. Isso daí ficou claro. Mas uma tecnologia onde a pessoa ela não precisa, ela mal precisa traduzir, porque a ferramenta ela já traduz para ele as necessidades e desejos e oportunidades que ele tem aqui naquele atendimento. É sensacional. É sensacional. Tem um ponto importante que eu vou fazer um gancho aqui, né, do ponto que a Alexa falou antes da gente começar, que é legal. Por que traduz com essa facilidade, né? E porque assim, não é só, além de ser uma plataforma, tecnologia, que é o que a gente já falou de muitos outros podcasts aqui, mas tem uma equipe por trás, né, que gente que entende do turismo, ela veio do turismo, né? Então
Tem uma equipe tem por trás, gente, né? tem Não é gente. só a tecnologia, essa história A de que... tecnologia é simplesmente para colocar esse monte Eu de não acredito conhecimento tanto de no uma software ponta as a final. service, eu acho que é software plus service. Exato. Né? E tem gente como a gente, vamos dizer, gente que entende Claro. das necessidades deles e da dor. E vai dando a diretriz para a tecnologia. Que Precisa muda a de- cada momento. Claro. Então, o que está no ar hoje, Amanhã pode ser diferente. amanhã vai ser Vai diferente. ser diferente. Então, eu já tem coisa, por exemplo, saindo no forno, que essa semana eu já vi que há novas necessidades acontecendo, tal, com um momento de pandemia e novas coisas, que eu falei, bom, tem um outro uso, uma outra forma que a gente pode ajudá-los a monitorar as reservas já existentes, e não só novas vendas, mas como a gente consegue ajudar o agente com o que ele já tem, e ajudar ele a monitorar e ajudar com as vendas que ele já tem, e realocações e reacomodações. Ele e tem que reagir rápido, né? tudo muda. Fronteira abre, fecha, vai para lá, é isso, aquilo, é vacina, agora precisa de 3. Como a gente faz isso? E o Moksha tem como ajudar ele. Então, a gente já, então, assim, o tempo todo a gente está pensando nas dores e implementando isso por trás. Então, a equipe com alguém por trás pensando com a visão de turismo, que é o importante. Que é o Aí cada- importante, E claro. uma coisa que eu tenho certeza que vocês fazem, a gente faz também, e quem está ouvindo a gente Muito bom. também precisa fazer, é ouvir o cliente. Sempre. É ouvir o cliente. Porque quem traz a necessidade, por mais que o Daniel tem 20 anos de mercado, mas eu não sou dono da verdade. É Né? verdade. Quem define se o meu produto é bom ou é ruim é meu cliente, não sou eu. Para mim ele é o melhor do mundo, mas meu cliente, se ele falar que ele é péssimo, ele é péssimo. É. Eu não vou conseguir vender para ninguém. Então, ouvir o cliente, saber da necessidade dele, o que ele te traz, se é importante ou não, é essencial. E uma agência de viagem, anos atrás, né, vamos falar quando eu comecei, então, há 20 anos atrás, o agente de viagem era o Papa. Né? Ele era o guru, Claro. ele era o oráculo. Porque você sentava na frente do agente de viagem, tinha um GDS, que é uma telinha. Quem não sabe o que é GDS é uma telinha, tela preta, parece uma tela do DOS. Se você não sabe o que é DOS, Exatamente. também procura no Google, DOS. É feio. Tarifário. Você tinha um tarifário. Tarifário Antes tinha físico. até um sistema, né? Você tinha o Panrotas. Você tinha o Panrotas, que era um guia de rotas. Né? Não estou fazendo propaganda Panrotas, não. Não está pagando patrocinando. Aliás, podia patrocinar o podcast aqui. A gente coloca lá Panrotas na televisão. Não é nem meu podcast, eu já estou trazendo o patrocínio aqui. Viu, Zé? Viu? Ó, fica aí a dica para vocês. Zé, você está convidado a fazer um podcast com a gente no próximo. Tá vendo? Com certeza. Não te conheço, mas eu já vi que é interessante o papo. Continue. E tinha lá o sistema, o GDS, uma telinha preta com caracteres em branco, e a pessoa falava, eu quero sair de São Paulo e ir para Recife. Aí o agente de viagem ia lá e colocava SALREC, e um monte de letras apareciam na tela ali, Y, Z, Q, B, umas letrinhas do lado. E aí a pessoa falava, mas ele vai me levar mesmo para Recife? Sério, com isso aí? E aí ele era o oráculo, ele era o guru. Ele é Tava dono da olhando uma informação, né? Ele era a tela do Matrix, né? Total. Só ele Total. entende. Total. E aí ele era o dono da verdade. Então Sim. o agente de viagem com a mentalidade de 20 anos atrás, que ainda está hoje, ele pode achar que ele ainda é o dono da verdade. Ou Não, mas, ele- desculpa, Sim. um ponto interessantíssimo que você está trazendo, que eu acho que vale aqui uma provocação, você que me ensina a fazer essas provocações. Adoro, assim, sim. né? Que é, ele já foi, não sei se o oráculo, mas uma referência de informação, como agente de viagem, então super importante. Ele era o único intérprete dos dados. Exato. Então ele era, essa é a perfeita palavra, intérprete dos dados. Exato. Aí veio as OTAs, chame do que quiser, plataformas, etc. Democratizou um pouco essa informação, pelo menos boa parte dela. Então ele perdeu essa questão e a maioria deles ficou assim, puta, e agora? Você não acha que no mundo pós-pandêmico, não pandemia, tanto faz, assim, no mundo em transformação constante, que eu acho que é o que é, não existe exatamente a necessidade, como viajante, de ter uma figura forte assim, talvez não oráculo, mas um consultor de viagem na palavra Na essência própria da palavra, né? na essência da palavra, para me ajudar a navegar essas incertezas todas? Alguém para cuidar de mim. Mas Da é minha isso aí. família, sabe? Eu vou pegar minha família, meu filho pequeno, meus filhos, não sei o quê, e vou jogar no avião para ir lá do outro lado. Alguém me ajuda, pô. Não, mas é isso, é o cuidar de mim. E o cuidar de mim, você precisa conhecer a pessoa para cuidar dela. É lógico. É aquele negócio. Eu sou o maior conhecedor de Fernando de Noronha. Só que eu tô atendendo um cliente que odeia a praia.
Não adianta nada o meu conhecimento de Fernando de Noronha se meu cliente ele odeia a praia. Então, você, na verdade, hoje, o consultor de viagem, ele tem que ter um conhecimento técnico do produto, sim. Mas ele tem que conhecer muito mais o cliente dele. Claro. Porque o conhecimento do produto, o cliente às vezes chega com mais conhecimento do que o próprio agente de viagem. Porque ele já... eu quero ir para Gramado. Ele já pesquisou em tudo que é site, blog, YouTube. Tudo. Já leu tudo. Já leu tudo de Gramado. Ele sabe mais do que você. Só que você tem que saber se Gramado é realmente o destino bom para ele naquele momento. Para aquela viagem. Qual é o propósito daquela viagem? Então, uma coisa que eu não esqueço... E tudo isso baseado em dados, né? Baseado em dados. É um pouco de dados, lógico. Dados hoje facilita a gente fazer essa análise e Mas ter essa você tem a percepção. sensibilidade de fazer as perguntas corretas e você sabe sentir. Sim, mas há 18 anos atrás eu trabalhava na qualidade da TAM Linhas Aéreas. E tem uma coisa que eu não esqueço, na época a gente não tinha tantos dados, assim, a gente já tinha CRM lá e tal, era uma empresa muito estruturada, mas o Alex Magalhães, que era meu gerente, o gerente de qualidade na época, ele ficava fulo da vida porque ele falava assim, vocês têm que perguntar para o cliente, era a companhia aérea que vendia só passagem aérea, não estava vendendo uma viagem completa. Sim. Qual é o propósito da viagem? Claro. Já tinha uma visão diferenciada. Qual é o propósito da viagem? Porque às vezes a pessoa ligava lá e falava assim, quanto tá a passagem para Natal? E Recife? E Rio? E Porto Alegre? E Foz do Iguaçu? A pessoa não sabia exatamente, ela estava fazendo uma pesquisa, uma tomada de preço, e ela não sabia exatamente para onde ir. Ela sabia que queria viajar, mas não sabia exatamente para onde. Então, qual é o propósito da viagem? Às vezes você mandar para Miami era mais negócio. Era mais negócio. E se fosse o caso, a propósito da viagem é celebrar meu aniversário de casamento. Pô, vai para Paris. E aí você consegue aumentar, inclusive, o ticket da venda. E olha que oportunidade, né? Porque se você faz isso bem feito, conhecendo o cliente e o propósito... Ele vai voltar encantado. A experiência que você gerou é fantástica, assim. Eu não vou nunca mais perguntar mais nada. Eu posso até pesquisar sobre o destino, mas eu vou perguntar pro Maurício, que o Maurício resolve minha vida, entendeu? Resolve minha vida. Então, e tudo parte, tem os dados, mas tudo parte da sensibilidade, né? Do feeling do consultor, né? Do fornecedor. Os dados ajudam muito isso porque você pode se antever, muitas vezes, a uma necessidade. Então você sabe que, se no meu CRM eu tenho que a data de aniversário de casamento dele é daqui 2 meses, eu vou ligar para ele e falar, você não quer dar um presente de aniversário para sua esposa? Ou, esse ano você não quer ir para tal lugar, já que ano passado você fez isso? Exatamente. Não, e hoje com machine learning, inteligência artificial, você vai longe com isso, né, muito fácil. Assim. E faz isso de forma automatizada. Né? Essa análise é muito... Dá para a gente fazer, inclusive em off, depois a gente vai conversar, porque eu vim no caminho tendo várias ideias sobre isso. Mas dá para você, por exemplo, fazer até com relação à oferta de voos. Claro! Né? Lógico. Se você oferecer esse voo aqui, existe 80% de probabilidade de você fechar. Sim, claro. Por quê? Perfis semelhantes a essa pessoa fecham esse voo. A gente estava discutindo isso outro dia para oferta de hotel, por exemplo. Você falou de Paris. Então eu vou para Paris. Então beleza. O que eu tenho em Paris? Eu vou te dar 5.000 opções. Você não quer 5.000 opções. Você quer 3 no Você máximo. quer 5 melhores no máximo, que casam com este cliente que eu estou buscando. Exatamente. Não me interessa saber tudo, entendeu? Você não precisa consumir dados diferente e de um sair outro com cliente, tudo né? aqui, Diferente. Os 5 que eu vou fazer para você, mim é diferente o do 5 dela. Diferente. Essa inteligência, essa questão dos dados permite isso. a gente fazer. Exatamente. Dá para Só fazer que, super lógico, bem feito. Só que profissional... quem entrega isso na mão é o humano, é a interação humana. Então, quem está percebido como sendo o dono da informação, o oráculo, como você falou... É o intérprete do dado. É o dado. intérprete do dado, que é o agente de viagem. Até porque... É o interlocutor. Eu gosto muito, eu sou entusiasta de tecnologia, só que eu ainda acredito que ela ainda precisa, em alguns momentos, ser lapidada. Sempre. Né? Então, nesse caso, mesmo que o sistema me dê 5 sugestões ali de hotel, eu conheço meu cliente. Eu sei que se ele ficar nesse hotel, por melhor que seja a recomendação e o fit dele, né, do hotel com o cliente, a localização do hotel é do lado de um teatro e ele não gosta de ficar em lugar que é muito badalado. São informações que a inteligência artificial ela não tem ainda, ou não teria. Mesmo que tivesse, tem a sensibilidade diferente, o ser humano. Exatamente, não tem a sensibilidade. Então, essa curadoria no final... antes de entregar, é muito importante. Só que facilitar esse trabalho de não ter 5.000 hotéis é muito mais rápido
e É o tal otimiza. da entrega inteligente que a gente falou antes. É a Exatamente. percepção da inteligência em cima do serviço. Exatamente. Que é confundida no bom sentido com qualidade, né? Com me conhece e me respeita. Que é uma questão de respeito também. Claro Se você me mandar 5.000 opções, eu vou falar, eu nunca mais vou pedir pro Daniel, pô, Deus me livre. Ou então Não, me é- manda uma coisa que eu já fui, né? Pô, se me manda pra Disney, eu já fui mês Não, ou passado. me manda 20 Pro opções. lugar que eu não E odeio. literalmente me manda opções de É. 5 estrelas a 3 estrelas. E Exato. tipo, escolhe aí. É, Mas então o futuro é promissor, sim, sem dúvida. né? Não, viajar, ninguém nunca vai parar de viajar. Eu Eu falo acho que assim, não vai. isso nunca vai deixar de acontecer. Eu falo que quanto mais velho a gente fica, mais a gente quer viajar. Quanto mais dinheiro você tem, mais você quer viajar. Não importa, assim. Quanto menos dinheiro você tem, você também Você quer sonha em viajar juntar pra e esquecer viajar também. para esquecer também. Viajar nunca vai acabar. Então, isso são momentos são mais desafiadores agora. Então, são adaptações, mas viajar ninguém nunca vai deixar de viajar. E aí é como a gente viaja, e a experiência que a gente tem, a percepção de viagem que a gente tem, como a gente é tratado desde do nosso consultor de viagem, ou por uma companhia aérea, pelo um hotel que reconhece a gente, que sabe o que a gente gosta. Quando vai alugar um carro, nossa. Especialmente, que sabe, você imagina você poder chegar numa rede de hotelaria, ela saber, se vai pedir uma cerveja, ela saber que eu não gosto de Stella, que eu gosto de Heineken, e já me traz a cerveja, por exemplo, que eu gosto. Nossa, mas isso é possível? Claro que é. Uma pergunta, exatamente isso é possível? É. A sua solução permite isso? Sim, claro que sim. Diversas informações, diversas fontes Você muda o de dados. blueprint, mas sim, é possível. Então Porque você pode plugar data sources diferentes, é o uso que você está dando. O uso do hotel é um, o uso da locadora é outro. Porque a criação do... Eu estou metendo no negócio deles, né? Mas a criação do profiling... Não, eu acho que é exatamente isso que é legal, Não, né? Você, a criação do profiling é o que você falou. Se você plugar uma fonte ali diferente, o resultado é diferente. E Mas vai- e o vai- engine que está por trás ali é o que Vai melhorando, vai vai melhorando. melhorando. Você vai usar ou não, mas se Mas, precisar, sempre se está lá. pergunta assim, eu não gosto de espumante. E várias vezes eles querem fazer um agrado, você chega num quarto, não sei o que, e tem Tem o sempre quê? aquele espumante. Falo, gente, eu não negativo, quero. né? Me dá uma cerveja, me dá sei lá, me põe um chocolate, um vinho. Mas eles acham que é fino, que é bacana, que é não sei o que colocar. E eu sempre olho para aquele negócio e largo um dia, 2, e aí o gelo já acabou, fica lá e fica aquele negócio lá Suando. olhando. Isso já acabou, já foi, eles não tiram. E ninguém entende. E você volta lá naquele hotel uma vez, 2, aquela rede, e tá lá de novo. Toda Ele fez vez um aquela investimento para coisa. causar uma experiência, né? Mas não causou. É, a experiência Ou causou negativa, né? negativa. Negativa. E não aprendem. E eu volto lá de novo e tá a mesma coisa. Lá 2, 3 dias aquele negócio naquele balde que não tem mais gelo, não sei o quê. E tá lá. E você deve ter avisado, eu não curto isso, alguma coisa. Não, eu Você não percebe, né? aviso. Você É, ficou se o lá. cara O não negócio foi- tá lá. Quer dizer, é experiência. Você tem o pedido, tudo dados, ó. Tem o dados. pedido. Eu nunca pedi champanhe, só peço vinho, cerveja, não sei o quê. Você já sabe. Não tomei o que você me deu, só nunca pedi. Cheguei lá, ficou E é, Não, e é houve dado, um você entregou uma champanhe houve no quarto. um kit de Houve uma consumo? cortesia. Sim ou não? Poliana. Houve um Exatamente. kit houve uma entrega de uma cortesia. Foi consumido ou não? Não. Então, Só que hoje você não tem como juntar esses dados. Anota no papel e passa para o outro, passa pelo radinho, não sei o quê. Onde vai juntar num perfil de cliente? Eu acho que tem uma... A gente estava discutindo isso outro dia, né? isso, Essa questão dos dados que tem hoje, né? A gente viveu um mundo pós-revolução industrial que a gente usou aqui, onde os sistemas foram robustos, pesados para juntar, né, as ordens e os processos e as atividades que acontecem. Mas a gente está vendo uma realidade hoje, uma necessidade, inclusive, que não está totalmente preenchida, acho que essa é uma das soluções, de juntar os dados que são de fato relevantes para que eu entenda ou monte um perfil de um cliente, daquele cliente. Né? Isso é uma coisa que está em construção. Geralmente, as grandes soluções, elas buscavam integrar, né, e disponibilizar o que a gente chama de Operation Data, do OData. É o seu nome, quando você paga, quando você vai receber, quando você vai pagar, você paga com cartão, não. E agora se busca o X-Data, a experiência, que é isso que você falou. Eu não gosto de champanhe, eu vou com criança, então quando eu cheguei lá eu preciso de um carrinho para tirar a minha criança. Eu vou numa concessionária que me convidou para fazer um test drive,
Então eu chego na concessionária, vou com os meus filhos, puta, tem que ter um cirquinho lá para entreter meu filho para fazer o test drive. Senão meu filho vai ficar me enchendo o saco, eu não vou poder ver. Então esse tipo de experiências tem que ter dados. Eu viajo, eu peço 100% das vezes, imagina, 100% das vezes eu entro, eu peço minha comida, eu peço comida infantil de 0 a 5 anos. Sempre. Que é o melhor, vem sempre um macarrão à bolonhesa. Todo mundo olha para o lado, eu sempre me dou bem. Sempre. Eu não deveria ter que entrar e fazer isso mais. Assim, eu devo ter feito uns 50 voos onde eu só peço isso. Eu ainda tenho que... Então, o mundo caminha, né, para esse tipo de X-Date, né, dado da experiência, ser cada vez mais agrupado, né, integrado. Né? E eu acho que é aí que o Mockchain... ao contrário. Olha, eu sei que você pede sempre. Posso confirmar esse pedido, claro, ou não? Com respeito, sim. Exato. Posso confirmar o seu pedido? Nossa, completamente diferente de eu tenho... Não, é legal que eu posso fazer isso, mas de novo eu vou ter que entrar lá e fazer... Mas que é diferente, né, olha a percepção como é diferente de Vocês conseguem imaginar o que esse mundo de experiência tem de dados? Vocês conseguem imaginar, né? Que ele gera ou o que é... O que é possível adquirir para você utilizar depois é infinito. É infinito. Tem tanta coisa. E com 5G agora, a IoT é literalmente infinito mesmo. É infinito. Sua camiseta pode te dar dados. Pode. E agora é infinito e muito mais rápido. E importante, né? Porque nós estamos na era da experiência, né? Sim. Isso faz a diferença. Mas eu acho que se você não sabe usar, é pior ainda, né? Ter mais dado mais rápido, aí que eu me afogo mais rápido. Por isso que é importante ferramentas como essa que você estrutura esses dados e entrega a informação inteligente já traduzida. E você falou uma palavra-chave que o Maurício tocou aqui também, que é a questão da estrutura do dado, né? É diferente, claro, né, Mal? Diferente. O dado para operação é diferente do dado para a experiência. Do dado da experiência, claro. O dado da experiência ele vem de qualquer forma, né? Ele vem... E eu quero num voo ter um ar-condicionado de 30 Não, e o dado pelo dado mesmo, ele não te dá informação nenhuma. É verdade. Se você pega uma planilha com 1 milhão de linhas, o que você vai extrair dali? Você tem que saber o que você está procurando. Quando você chegar na 10ª linha, você já esqueceu da primeira. Né? É isso mesmo. Então, você tem que condensar isso para você conseguir extrair informação, depois conhecimento. É a pirâmide de conhecimento também. Então, tem alguns conceitos aqui, mas é isso, né? Se você pegar a quantidade de informação que a gente tem e falar, olha, tenho tudo isso de informação do meu cliente. Tá, e o que você faz com isso? Você vai passar 2 semanas, antes de atender o cliente, você vai passar 2 semanas estudando. Ele já viajou, já voltou. E você não conseguiu atender. Aí tocou o telefone, foi o outro, aí putz. Bem-vindos à era da experiência. Exatamente. Então, é infinita a quantidade de dados que é possível obter. E essa solução, ela permite isso, né? Você vai colocando um número ilimitado de data sources para que você tenha sempre uma As uma agências visão elas já maior. têm informação demais, né? Eu falo de agência, mas operadora, companhia aérea, já existe essa informação dentro de casa. Eles só não usam ainda da maneira correta. Mas acho que mais a parte do dado operacional, não dado de experiência. Já existe isso? Mas dá para transformar, né? Dá para pegar dele e transformar. Bom, você transforma isso em perfil de consumo. Né? Se ele sempre voa no voo São Paulo-Miami, voo noturno, é porque ele gosta de ir dormindo. No mínimo é isso que você vai ter de dados. Ou você cruza se ele assistiu o filme ou não. Exatamente. Como que ele deixa a cadeira estava virada ou não. Para a companhia aérea, vai embora. Você você gosta de já estar mais na frente ou mais atrás. Senta a janela ou não, senta a corredor, ou sempre na frente, emergência, assim vai. Bem-vindos à era da experiência do mundo conectado. É isso aí. Gente, muito obrigado pela... Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, se deixar a gente... Esse papo aqui, eu sempre termino... Já. Sempre termino os podcasts com a vontade de quero mais um, né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Alexa, algum recado para os agentes? Não, eu acho que... Como é que a gente te acha? Eu acho que o nosso papo foi muito bom. Eu acho que a gente pode provocar outros papos assim, né? Eu acho que o mercado é carente disso, né? Essa inteligência de vocês para o mercado é fantástico, porque você vê o agente, ele tem tanta informação também que ele vai ponderar qual é a melhor, né? Então, esse tipo de conhecimento que vocês têm é riquíssimo. Então, esses tipos de podcast, eu acho, ou de vídeos, né? Eu acho que tem que ser feito com frequência, que a gente ajuda
os empresários aí, as empresas. Eu queria agradecer isso mesmo, porque foi, né, foi muito assunto rico, muito né? rico, muito, né? Infelizmente passa rápido, né? Passa rápido. Agradecer a presença do Daniel, né? A presença da Alex aqui, trazendo isso pra Daniel. gente e que venham muitos outros. Já vamos fazer um próximo. Obrigado. Como é que o pessoal te acha, Daniel? Nas redes sociais, na verdade, tudo, né? Instagram, todas as redes sociais é Daniel Turbox. O podcast também, meu site é turbox.me ou turbox.com.br, se você não lembrar do ME, também te leva para o meu site. Mas, basicamente, redes sociais. Instagram, eu estou lá sempre fazendo stories. E até deixar aí para as pessoas trazerem os comentários, para a gente fazer outro bate-papo desse, de repente interage, traz as dúvidas, traz os problemas com relação à tecnologia, dentro do turismo, não, mas sugestões tudo, de pauta. Para a gente debater aqui e dar nossa opinião. E obrigado pelo convite de novo. Esse podcast estará presente nas redes de podcast, nas maiores, no Spotify, no Google, na Apple, e esse vídeo estará presente no YouTube, no site da nossa empresa, que a gente vai divulgar aqui embaixo, e nós também vamos divulgar no site, no teu YouTube, no YouTube. No teu e canal do do Moksha YouTube. também. E do Moksha também, obviamente. Perfeito. Muito obrigado. Meu nome é Obrigada. Maurício Stelato, estou em todas as redes sociais. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado por mais esse episódio do NetBizTalk. Muito obrigado. Obrigada a você, Mal. Tchau. Tchau.